A paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra aqui maravilhosa do Sermão da Montanha, que eu vou fazer em 2 etapas, porque eu faço um máximo de 14 minutos meus vídeos, né? Então, para honra, para a glória do Senhor, eu vou fazê-lo em 2 partes, mas é tremenda essa passagem para a minha meditação e para a tua meditação, porque o Senhor, Ele é grandioso e rico e poderoso para fazer nós entendermos, né, a palavra de Deus, o que Ele quer nos falar com isso, o que Ele quer que nós venhamos a pensar, né, irmãos? Então, o nosso Deus, Ele é poderoso para, assim, nos ajudar, né, a entender como Ele quer que nós venhamos, assim, a fazer e estar na presença dEle, né, irmãos? Eu vou ler aqui Lucas 6, o Sermão da Montanha, diz assim: E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo em toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, e eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhes, porque saía dele virtude que curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, olha só o que o Senhor Jesus dizia: Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós agora que chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo: amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizeis os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Aos que te ferir numa face, oferecer-lhes também a outra, e o que te houver tirado a capa, nem a túnica recuseis, e dá a qualquer que te pedir e que te tomar o que é teu, e não lhes tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Aí o 32 em diante eu vou fazer na próxima parte, amém, irmãos? Que essa vai ser a primeira parte. Olha só o quão grandioso é o que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos fala aqui, né? Que bem-aventurados é aqueles que praticam boas coisas, né? Ou que tá em certas situações. E lá na frente ele fala que ai daqueles que, né, já tem tudo na terra, já tem do bom e do melhor, né? Que estão aí rindo por tudo, né, irmãos? Já tem aqui a sua herança, né? Ela vai ficar aqui mesmo, né, irmãos? Mas ele fala daqueles que estão contristados, né? Daqueles que estão
precisados do poder e do reino de Deus, daqueles que estão padecendo, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão humilhados, rejeitados, recusados, renegados, né, irmãos? Então, Deus está falando aqui dessas pessoas que elas serão bem-aventuradas, né? Por quê? Porque elas vieram para passar um tempo de sofrimento, um tempo de peleja, um tempo de conquista, um tempo da fé aguçada, né, irmãos? Porque quem está passando por essas situações difíceis, essa pessoa tem fé que ela vai sair dessa situação. Essa pessoa tem fé de que não vai poder mais continuar nessa situação. Então, ela fica acreditando e muitas vezes leva anos e anos para que ela possa ver um alívio, ou ver uma cura, ou ver uma transformação, né, irmãos? Porque o nosso Deus, ele vai nos dando o tempo, né? E o nosso tempo, e o tempo que é dado pelo Senhor, ele é favorável. Ele é crescente, né, irmãos? Então, Deus, ele sempre estava com aquela multidão, e aquela multidão com quem Jesus andava era de pessoas que estavam ali endemoniadas, pessoas que estavam ali com enfermidades sérias, pessoas que estavam debilitadas, amarguradas talvez, né, entristecidas, pessoas que estavam querendo dar cabo de suas vidas, pessoas que estavam desanimadas, né? Então, aquelas pessoas ouviram falar que o Senhor Jesus ele ia passar naquele lugar. E ali as vidas, ouvindo aquilo dali, um comentava para o outro, vamos até ele, porque só em nós ouvi-lo, os maus, os espíritos malignos vão sair, né, irmãos? E aquele povo ali, um com o outro, se comunicando e fazendo com que todos se reunissem ali em grupos, até mesmo de famílias, né? Para que não se separassem tanto, eu acredito nisso. E ali eles realmente convictos de que ali seriam abençoados, seriam honrados, né? Porque aquela palavra ali, quando o Senhor Jesus falava, curava, restaurava, restituía, santificava, né, irmãos? Então, o Senhor Jesus, ele veio para tudo isso. Ele não veio para aqueles que já estão satisfeitos. Ele não veio para aqueles que estão já arrotando aí a soberba. Não. Nosso Senhor Deus, ele veio para os doentes, para os fracos, para os tímidos, para os esquisitos, para os perturbados de alma, de espírito, né? E o Senhor Deus, ele veio para essas pessoas. E que essas pessoas, vendo, acreditando que nele era possível se restabelecer, que nele era possível acreditar de que havia algo melhor, que era possível superar dores, que era possível superar enfermidades, que era possível se consertar, que era possível ser curado, restaurado, né, irmãos? Quantas pessoas não passaram por situações de enfermidades gravíssimas, né, e foram restabelecidos, restituídos, porque somente creram que ele era filho de Deus e ele podia fazer tudo isso. Eu creio hoje que o Senhor Deus te alcança, a todos aqueles que vierem, né, a ouvir da palavra do Senhor, serão alcançados pelo Senhor, né, aqui no Sermão da Montanha. Porque independe daquilo que você possa estar vivendo, mas se você crê no Todo-Poderoso, no Filho de Deus, que se você crê que o Senhor Jesus amado veio nesse mundo para te salvar, para me salvar, né? A nossa casa, a nossa família, e não deixar com que nenhum se perdesse, irmãos, é coisa gloriosa demais, é grandioso demais. E o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele quer nesta hora, né, não somente te salvar, mas salvar também aqueles a quem tu ama, e até mesmo aqueles que te aborrecem, até mesmo aqueles que te perseguem, até mesmo aqueles que se levantam com calúnia na tua vida, até mesmo aqueles que são bruxos, feiticeiros, macumbeiros, né,
voodooeiros, aqueles que fazem o voodoo, que eu falo voodooeiros, mas aqueles que praticam a simpatia, aqueles que fazem coisas horrendas perante o altar do nosso Deus, esses também nós devemos deixar na mão do Senhor, porque o nosso Deus é que faz justiça, né, irmãos? Então, Deus conhece a todos esses, porque Ele conhece o intento do nosso coração. Ele nos conhece ontem, hoje, ou eternamente, daquilo que vamos ainda fazer. O Senhor fala que nós ainda nem pensamos e Ele já sabe o que vai ser, né, irmãos? Então, as nossas vidas estão todas debaixo do poder e da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o único que tem esse poder para a salvação e para a libertação. Muitas almas presas, cativas cativas à idolatria, cativas à feitiçaria, macumbaria, à bruxaria, o voodoo, né, irmãos? Então, muitas pessoas presas pelo adversário, porque aquele que dá vazão, aquele que dá brecha, esse vai ser apanhado. Irmãos, enquanto está vivo, há possibilidades da pessoa sair desse tipo de situação, de se renunciar a essas coisas e servir ao único Deus, porque nós devemos servir ao Deus que criou os céus, a terra, o mar, eu e você, e tudo que há, né, irmãos? Então, só houve um que fez tudo isso. Por que vamos servir a entidades, a outras coisas? Por quê, irmãos? O que tem neles? Eles não podem oferecer nada, porque a vida deles já estão condenadas, entendeu? Por que se aliançar a esse um terço que foi expulso do céu? Por que se aliançar a eles? Sendo que nós temos o nosso Deus que é todo reto, justo, poderoso, altíssimo, digno, honrado, né? Grandioso, o El Shaddai, o Adonai. Ele é o nosso Eloí, né? É o nosso Deus Todo-Poderoso, né? O Príncipe da Paz, né? O soberano, o Rei Justo, o Rei Senhor, né? Então, irmãos, o nosso Deus, ele cumpre em nós, ele cumpre em nós. Basta que nós venhamos assim aceitá-lo em espírito e verdade, desejar, né, o seu bem maior, desejar estar na sua presença, fazer somente o seu querer, a sua vontade. Ele diz que Ele é, irmãos. O nosso Deus é, e Ele é que pode todas as coisas, nós devemos confiar nele, né? A nossa vida, a nossa casa será salva, né, irmãos? Aqui ele fala bem que assim, que aqui em Isaías 35, ele fala que até os loucos, né, não errarão o caminho. Olha aqui que fala. E ele fala, e ali haverá um alto caminho, um caminho em que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes e até mesmo os loucos não errarão, viu? Aí diz mais, ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, e nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Amém? Olha só quão grande é o nosso Deus, né? E ele fala mais, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo. Aramanaço e canta. Glória a Deus. Gozo, né? E diz mais aqui, e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Só com o Senhor Jesus, só com o nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é possível todas essas coisas. Amém, irmãos? Então vamos nos alegrar no nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esperar nele, né? E todas as coisas se fará. Gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal. Amém? A paz para todos. Fique com Deus.